Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Vocês ouvem e assistem também ao Ricardo Barbosa aqui através das nossas transmissões. Tem o YouTube de Gazeta ES, tem o site da Rádio CBN e o aplicativo, todos com opção estúdio ao vivo. E aí, Ricardo? Bom dia, minha amiga. Nessa meio de feriado aí, né? Estamos aqui. Bom dia a você. Estamos ao vivaço aqui desde cedinho. É isso aí. E tem enquete, viu? Os ouvintes estão participando de uma enquete sobre o que é ser um bom motorista nos dias de hoje. A Dalberto e a Lívia pensaram aqui em algumas estratégias para a votação e eu vou te dizer quais são as opções do dia. Olha, vamos lá. Para você, o que define um bom motorista no trânsito atualmente, tá bom? Nós temos a opção ter reflexos rápidos, antecipar o perigo, seguir todas as regras da legislação atual ou ter paciência no caos. Sabe quem está ganhando? Antecipar o perigo. No YouTube. O perigo. No Instagram... Paciência no caos, opção votada por 90%. E no Twitter, aí mudança de perfil, ter reflexos rápidos. Agora, por que muda assim de um perfil para outro perfil? Você sabe alguma coisa nesse sentido, Adalberto? É porque é uma mudança de perfil ali do público, de quem tá na rede social. Um completa o outro, né? E aí, me diga, para ser um bom motorista, o que é preciso? Pois é, meu amigo, mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho do passado, né? No passado, para dirigir era bem diferente, era bem tranquilo ao dirigir, né? O carro era mais simples, o exame de trânsito era bem tranquilo, você fazia só uma baliza ali, pouca coisa de placas e sinais, era passar de marcha, passou de marcha no tempo certo, estava tudo certo. Já estava com a carteira na mão, deu tudo ok, ficou tudo ótimo, né? Só que agora a coisa mudou muito. Hoje nós temos mais dificuldade aí para fazer a prova de trânsito. Nós temos o carro mais tecnológico. Você lembra, Fernando, que no painel do carro só tinha o quê? A luz do óleo, a luz da bateria e o freio de mão. Era exatamente isso. Só que a coisa agora mudou. Hoje o carro é muito tecnológico, né? Você tem ali várias informações. Aí você vai viajar, você coloca o Waze e você tem que estar todo o tempo olhando para o painel. Senão você se perde. Tem aquela moça falando o tempo todo, para a direita, para a esquerda, rotunda, vire a rotunda, aí vai. Aí daqui a pouco você tem um semáforo, toca, apita, um negócio lá, um radar. Então é aquela coisa toda. E mais, você tem, se você se distrai, você desvia assim, o carro puxa você para o lado, porque você tem aquele controle de faixa. Você tem uma série de coisas, o retrovisor que apita, porque passou um motociclista muito próximo. Então, realmente tem que ter muita habilidade. Você tem que estar, como os ouvintes acabaram de enumerar, tem que estar muito atento, né? Tem que ter muita habilidade, tem que estar atento. Muita coisa você tem de informação. Tem horas que até muita coisa atrapalha, você não acha? E não para por aí não, tá? Não para por aí não. Por quê? O tempo todo as pessoas ali ficam falando no trânsito. E aí eles dão um recado para a empregada doméstica, manda fazer aquele tipo de almoço, pergunta se o filho já tomou o remédio, se é que tem consulta, e aí o empresário está fechando o negócio, ele está querendo saber como é que está o mercado financeiro e tantas coisas. Ele está fazendo no dia, está ouvindo a CBN, está falando o celular. Ouvir a CBN pode, gente, falar o celular não. Isso é infração de trânsito, então, né? Então é o tempo todo nessa coisa aí de, né, vambora lá e tal. Então é muita informação para ele. Então a estratégia para dirigir mudou, né? E então as pessoas acabam falando, o trânsito está caótico. Está caótico. Está caótico porque as pessoas também estão muito apressadas, elas acabam fazendo as suas coisas com muita rapidez, querem não dar passagem para ninguém, não está sendo cortês no trânsito, e o trânsito realmente fica muito caótico, né? O aumento do volume de veículos aumentou muito, Fernando. Nós temos aqui em Vitória, por exemplo, alguns horários aí de picos aí que não dá nem para transitar. Né? Aqui em Vitória, a gente já sabe, esse horário aqui, a ponte está cheia, esse horário aqui, a Nossa Senhora da Penha, né? Então é bem complicado. A outra coisa também é o volume de aplicativo, como aumentou. Você tem o aplicativo do próprio veículo, você tem o aplicativo da moto, você tem o aplicativo da bicicleta elétrica, você tem o aplicativo da bicicleta comum,
E a todo momento esses aplicativos estão passando na sua frente aí, porque eles trabalham com hora. Eles têm que correr muito, têm que andar muito, né? Então essas novas regras, ele tem mudado o comportamento. E isso tem mudado a forma de dirigir. E aí nós precisamos entender um pouco mais sobre essa habilidade, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. E aí, você está vindo numa via normal, tá? Com as duas mãos no volante, mas do nada, Fernanda, um carro de aplicativo, ele para pegar um passageiro. E tendo um estacionamento do lado direito para ele poder parar, ele para no meio. E ele para e às vezes, não são todos, tá? Carro de aplicativo, por favor, não são todos. Mas a pessoa às vezes... Ele para no meio porque é a parada da calçada do táxi. Mas é para receber concordo. uma pessoa ali. Ele parou o fluxo. E aí o cara que está atrás distraído, ele bate com o carro. Nos nossos negócios, nossas empresas, nós temos recebido um volume enorme, Fernanda, de batidas de motociclista na traseira. Eu tenho ficado assustado com o número de motociclistas que têm tido colisão ali na traseira de um veículo. E eles, por sua vez, não têm seguro, acaba tendo um problema nessa natureza. Então é na traseira e na lateral. Às vezes pega a lateral, aquela parte do guidão ali, quebra o retrovisor, a parte da manete, sai arranhando o carro. Isso tem sido muito comum. Como também carro de aplicativo tem sido muito comum, né? Por quê, Ricardo? Porque tem um volume muito grande de aplicativos. E eles estão sempre tendo que andar um pouco mais rápido, porque tem muita coisa para se resolver no decorrer do dia. Agora, outra coisa que também tem prejudicado muito é o celular. O celular tem tirado a atenção dos motoristas de uma forma muito grande. Ele está ali dirigindo a todo tempo, então, como eu já falei, o painel com um monte de informação, o Waze mostrando ali o caminho, o telefone toca e apita o retrovisor que passou uma moto, o telefone tocou, ele olhou para o lado, distraiu, bateu. Batidas pequenas, abaixo de 40 km por hora, também tem acontecido muito. E a pessoa pensa que não aconteceu nada. E essa batida pequena, ela quebra o para-choque, ela quebra o farol. Nós temos um farol aí, se tratando de uma Mercedes, de 40 mil reais. Meu Deus! Um Volvo 42, 38, né? Um carro elétrico muito caro. Agora, o farol de Compass, vamos falar do carro mais 6 mil reais. Então, quebra a garra do farol. E são batidas pequenas, porque tudo ali, nossos ouvintes, é plástico. Nós estamos falando de uma estrutura muito plástica. Tem uma estrutura de ferro, mas tem muita coisa de plástico. Bateu, quebrou. E abaixo de 40 km por hora, esses carros, o sensor ele não freia por você. Ele tem que estar a 40 por aí, tá certo? Para que ele possa uma boa distância para poder fazer essa frenagem também, que é muito importante, né? Então, está mudando muito, né? Os carros, como eu tenho dito aí, o próprio comércio de entrega nesses carros de entrega também, que já não é aplicativo, mas a próprio Mercado Livre, Shopee, tantos outros, Fernanda, essas pessoas, elas param, eu vejo no meu negócio, param no meio da rua. Não são todos, tá? Param no meio da rua, deixa a porta aberta, pegou aquela encomenda. É para Fernanda. Vou tirar uma foto. Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda entregando para Fernanda. Tirou uma foto. A porta aberta, o carro aberto. Isso tudo tem causado realmente esse trânsito caótico. Um estresse. Esse estresse. Então isso tem mudado muito a forma de dirigir, não são todos os motoristas nesse sentido, quero ressaltar, mas isso tem feito com que os veículos tenham colidido de maneira como não tinha no passado, né? Outra coisa também é dentro da garagem, como nós estamos recebendo colisões dentro de garagem. Velocidade. Sabe o que acontece? Às vezes é a velocidade, ou então a pessoa está conversando, dando uma ordem ao celular e está passando pelaquela coluna ali, saindo, arranhando a lateral toda, porque não teve atenção. É mesmo? É o quê? Ricardo, eu estava ali e a coluna ali... A culpa é sempre da coluna, né? A coluna. Nunca do celular, né? A coluna. E a pessoa estava falando no celular e ali dando uma ordem para alguém e aí, poxa, fica... Né? Agora vamos dar aqui uma dica para como a gente poder dirigir. Foi a sua pergunta inicial, né? Isso. Como é que a gente vai fazer para poder dirigir um pouco melhor? A primeira coisa, Fernanda, que eu indico é sair 5 minutos de casa mais cedo. Isso. Essa é uma dica da Polícia Rodoviária Federal também, viu? Não é? É.
Se você se antecipa ao problema, ele tende a diminuir. Menos estresse. Isso aí. Você vai sair 5 minutos mais. Olha, gente, não estamos falando de muito tempo, não, mas 5 minutos vai dar um tempo de você ver como é que está o trânsito, você ter mais cuidado, você não ficar batendo no volante, entrou na minha frente, não sei o quê. Acontece alguma coisa, você está ali, não precisa correr. Então, 5 minutos mais cedo, manter essa distância segura do carro da frente é muito importante, não é? Estar com a revisão em dia. Às vezes você não tem esse tempo, Fernanda, vai subir a ponte com pouco combustível ali, ou você não consegue tanto de Vila Velha para cá quanto de Vitória para Vila Velha. O combustível, ele vai todo, já está na reserva. A pessoa vai subir o combustível de posição ali, a bomba não puxa, às vezes é uma bomba que não é elétrica, e o carro vai falhar e ele vai ter problema, faltou combustível. Então, isso tudo é muito complicado. Está com a revisão em dia, o combustível também, estudar o trajeto antes de sair de casa, né? Ouvir a CBN para saber como é que está o trânsito. Patrícia, não deixa ninguém ficar apertada no trânsito. Não Patrícia deixo. dando dica direto para todo mundo em todo instante, que é muito legal também, né? Tem algumas dicas aqui dos nossos ouvintes, hein? E outra coisa, dirigir bem envolve entender o outro, dar espaço, deixar o outro passar, não ultrapassar sem você ter muita confiança dessa ultrapassagem que você está fazendo. Então são coisas de respeito e cuidado com o outro também. Porque o carro, ele é algo muito bom, mas se não muito bem utilizado, você pode ter uma arma na sua mão. Vira um risco. Isso aí. Não é? Ó, falando um pouco do preço, né, das peças do carro, o Alexandro está aqui participando conosco e ele deixa o registro dele de uma peça de R$8.000. Vamos ouvir. Bom dia, Fernando. Um amigo meu bateu na traseira de um carro. O carro dele é um Corolla híbrido. Ele foi comprar uma peça. É R$8.000 a peça. É isso, viu? R$8.000 a peça. É por aí mesmo. As peças estão muito caras. O Corolla híbrido não está nada barato. Nós temos esses carros elétricos que estão muito caros. Então é por isso que a gente está sempre comentando aqui a respeito do seguro. O Ivo está concordando contigo, dizendo que tem muito motorista parando em mão dupla mesmo, lugar proibido só para desembarque de pessoas. Seu José está dizendo que a belina dele só dá para ouvir o barulho do motor dele. É isso aí, seu José. E o Carlos está dizendo, infelizmente, as pessoas estão perdendo referência de educação no trânsito, Ricardo. Carlos, isso aí tem tornado o trânsito realmente caótico. E você, quando vê aquelas pessoas discutindo no trânsito, essa coisa do estar apavorado, compromisso e de tantas outras coisas no dia a dia. O Alexandre está pedindo para você fazer um quadro de diferença de dirigir no Brasil e no exterior. Se você já teve essa experiência, conta pra gente. É a sugestão do ouvinte, tá? Vamos fazer, Alessandro. A Paula... O Paulo, ele tá falando de Jucutuquara, tá? A gente tem que dirigir para nós e para os demais. E tem que botar no meio de tudo isso, agilidade, câmera horizontal, vertical, enfim, ele tá falando tudo isso. Tem carro que já tem tudo isso, você pode acompanhar, mas também tem que estar olhando pro painel de controle ali. Não tem jeito, é por aí mesmo. E o ouvinte Luiz Cláudio está falando, olha, na Rodovia do Sol já teve até batida hoje, viu? Sentido Guarapari, a informação dele, tem guarda, inclusive, no local. É isso aí. Deixa eu contar um negócio rapidinho. Eu ia para Guarapari. Um minutinho. Eu ia para Guarapari e parei no sinal ali depois do cemitério ali de Jardim da Paz. Eu parei, tem um sinal indo para Guarapari. Em Pão da Fruta? Isso, em Pão da Fruta. Parei ali e ali tem uma ladeirinha. E eu tô vendo o carro descer. Fernando. E eu começo a buzinar. Pé. O carro da sua frente? O carro da minha frente. Que desespero. Um carro já bem antigo. E aí ela foi, bateu na traseira do meu carro. E aí eu fui, bateu na dianteira do meu carro. Aí eu saltei, eu falei, moça, o que aconteceu? Eu tô buzinando, você freou. Aí ela falou, Aí tinha um cara atrás, falou bem assim, ela bateu no seu carro? Eu falei, bateu. Mas ela bateu na traseira do seu carro, conclusão. Ele falou bem assim, ela não sabe dirigir. Ele tava bêbado, deu o carro pra ela. Ela não sabia frear, puxou o freio de mão não parou, bateu na dianteira do meu carro, deixando o carro sair, não conseguiu arrancar, foi uma confusão danada. Olha, eu falei, então deixa pra lá, eu vou embora. Então tá desse jeito, tem pessoas que não sabem dirigir, estão pegando carro e tá muito complicado isso. É isso. Ricardo, meu querido, desafio para a próxima semana então, a diferença de dirigir aqui no Brasil e no exterior. Tá? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Até a semana que vem e um forte abraço.